Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição online. Que o Mestre Jesus nos envolva com sua paz, com seu amor. O estudo de hoje, baseado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o item 14 e 15. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, o perdão das ofensas. Então, o item 14 começa dizendo assim: Quantas vezes perdoareis ao meu irmão? Perguntou Pedro Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Compare essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em nossas aspirações. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Você perdoará, mas sem limites, perdoará ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará aos seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medida a sua mansidão nem a sua brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Ele não o tem perdoado sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar suas faltas? Preste atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procure aplicá-las a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem, usem da misericórdia e sejam caridosos. Deem e o Senhor lhes restituirá. Perdoem e o Senhor vai perdoá-los. Abaixe-se e o Senhor os erguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que se sintem à direita. E segue dizendo assim: Não, meus amigos, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos da parte daquela que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de todos e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoe o próximo, pois também preciso do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos de seus irmãos, há mais um motivo para serem perdoados, mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que lhe fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam de fato. Esqueçam o mal que lhe foi feito e pensem apenas em uma coisa: no bem que pode fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam, e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz aquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o próximo. Então, Simeão inicia dizendo que o ensinamento de Jesus sobre perdoar o irmão 70 vezes, 7 vezes, é um dos que devem calar em nossa inteligência e falar bem alto ao nosso coração. Ensina, pois, que o homem, para agir acertadamente de acordo com a lei do bem, deve usar do raciocínio para compreender e entender as necessidades de Jesus, que é o nosso modelo e guia. E esses ensinos devem calar, devem penetrar fundo, ou seja, atingir a essência, né, de algo, produzindo uma impressão forte, uma impressão profunda. E deve também falar bem alto do coração, captado então pela sensibilidade espiritual, para que justamente com o uso da inteligência eles podem ser sentidos, percebidos, compreendidos, ser aceitos também, né, e despertando, né, a vontade de praticá-los. E aí na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, na qual está condicionada ao perdão de Deus,
né, em nossas faltas, o nosso perdão às faltas dos outros. Porque quem perdoa está vivenciando o esquecimento de si mesmo, né? E aí ele busca compreender as dificuldades alheias, né? E é evidentemente que só com prática perseverantemente de perdoar, o mais possível esse ideal será atingido, e o que perdoa vai se tornar cada vez mais uma pessoa dócil, humilde de coração, fazendo aos outros o que deseja que Deus faça por ele, né? Nosso mandamento maior, que é a base de tudo. Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-as vós mesmos, perdoai, usai então a indulgência, sede caridosos, que existem tantas formas de se fazer caridade, generosos e até mesmo pródigo no vosso amor. E esquecei o mal que vos tenho feito, e pensai então apenas uma coisa, pensar no bem que possais fazer, né? E aí o Simeão também fala da responsabilidade do espírita, de esquecer então esse mal, de pensar no bem, que nem eu falei, né? Não dando lugar a pensamentos maus, né? A fim de poder sentir-se mais feliz, conforme as suas palavras, porque feliz é aquele, né, que pode dizer cada noite, né, que não tem nada contra o seu próximo. E aí o item 15 diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar a ofensa é demonstrar que está melhorando. Perdoo meus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça que a cada dia vocês também têm necessidade do perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua condenação. Será que fazendo uma autoanálise não irá encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se a mesma luta, que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, né? Não partiu de vocês. Será que não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que usaram a moderação necessária? Sem dúvida. O adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso deve ser mais uma razão para serem indulgentes e não a censurarem. Vamos admitir que foram realmente ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando em disputa séria o que poderia ter caído facilmente em esquecimento? Se depender de vocês, impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente culpados. Vamos também, né, que não tem absolutamente a reprovar em suas condutas, né? Vamos imaginar também que não tem absolutamente nada a reprovar em suas condutas. Nesse caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. E aí fala, né, também no item 15, que existem duas maneiras diferentes de perdoar: o perdão que é dos lábios e o perdão que é do coração. E muitas pessoas dizem a respeito do seu adversário: eu perdoo, enquanto interiormente, alegremente, alegram-se com o mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que ele bem o mereceu. Quantos dizem, eu perdoei, e acrescento, mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida? Será esse o perdão ensinado pelo nosso Mestre Jesus no Evangelho? Não. O verdadeiro perdão ensinado pelo Cristo é aquele que lança um réu sobre o passado. É o único que será levado em consideração, pois Deus não se contenta com as aparências. Ele examina o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de inferioridade e não leva a nada. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos seus atos do que suas palavras. Então, quando se perdoa alguém, está se desvalorizando o ato e as palavras ofensivas, compreendendo que, né, se fosse ele o ofensor, e poderia ser se estivesse na situação do outro. Gostaria de ser perdoado?
facilita muito o reconhecimento de que nós somos todos iguais, cada um especial do seu jeitinho, criados simples e ignorantes, com potencialidades que estão sendo desenvolvidas. E o exercício do perdão aos ofensores facilita o desenvolvimento das outras qualificações morais, né? E essas, né, desavenças, né? E aí, ajustar essas desavenças, né? Para que facilite o relacionamento entre as pessoas, tornando a vida na Terra muito mais agradável e produtiva. Então, para finalizar, eu vou ler uma mensagem do nosso querido Chico Xavier, que diz assim: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, porque perdoar é divino. Então, que todos os irmãos e irmãs tenham uma ótima noite, que assim seja.